Bom dia, boa tarde, boa noite, gurizada. Estamos aqui, eu, Júlia e eu, Bia, para gravarmos mais um vídeo sobre a história da África. Então a gente gostaria de frisar a importância de contar a história da África para além da colonização europeia. Por anos a fio, a história da África foi contada aí de forma relacional somente aí com a Europa, ou seja, sem tratar diretamente sobre a sua própria história. Então a gente acredita aí que trazer a perspectiva africana é importante tanto para os estudantes quanto para as professoras. Hoje nós iremos falar sobre Angola, um país aí localizado na costa atlântica sul aí da África Ocidental, entre a Namíbia e a República do Congo. O que isso significa? Se você estiver aí na costa brasileira, basta olhar para o horizonte oceânico e imaginar que lá do outro lado está Angola. O historiador Alberto da Costa e Silva diz que Luanda, a atual capital de Angola, se parece muito com uma cidade brasileira. A principal diferença é que Luanda tem mais crianças brincando na rua e mais mercados públicos, que são barulhentos e cheios de vida. Agora a gente vai falar mais sobre esse nosso país irmão, Angola. Atualmente, a nação tem mais de 34 milhões de habitantes e fica numa região que mescla vegetação de savana e florestas densas. E exatamente a variação desse território fez com que surgissem várias tradições culturais ricas e bem diferentes entre si. Achados arqueológicos reafirmam inúmeras indústrias líticas produzidas pelo ser humano, principalmente no período paleolítico. Lembrando aí que lítico é todo material feito, na verdade, por pedra e que foi modificado aí pelos homens hominídeos ao longo aí da história, mas utilizado principalmente como ferramenta. Então a galera começou a chegar no que hoje a gente chama de Angola e se tornou aí caçador e coletor. A gente acha bacana aí ressaltar que o principal povo que vivia no território eram os Khoiçãs, que é um povo, uma das comunidades humanas aí mais antigas e que viveram isolados até a invasão aí de outros povos. Então, a língua dos Khoiçãs, ela é considerada uma das mais complexas do mundo. Ela trabalha principalmente aí com o som do estalado da língua, né, os cliques nos dentes. Então, é uma língua aí bastante diferente e ainda preservada em alguns locais aí da região. Sonem. What about you? Oh no, ayan coco. Ah. And you? Ubaneon. Hobaneon. Mankonkoneon. Mankunkune. Eh. And you? Akara bekwa ono ambat en atana en awe. Apesar da colonização, né, que toda colonização aí traz sérias consequências aos povos originários, as comunidades tradicionais dos Khoiçãs ainda existem na sociedade angolana, mesmo aí que obviamente um número bastante reduzido. Além de minoria, eles são tratados de forma pejorativa. No período colonial, houve essa intensificação sim da exploração territorial, a exploração econômica, alguns estabelecimentos aí políticos, mas a gente precisa lembrar que toda a colonização também é uma exploração dos corpos, né, dos povos e pessoas que viviam nessa região. Então, mulheres Khoiçãs aí foram sim levadas à Europa para serem exibidas em festivais, num caráter aí bastante exibicionista e como se fossem realmente um zoológico. No último milênio da Era Comum, que é como a gente se refere a antes de Cristo, né? Então, no último milênio aí da Era Comum, os povos de língua banto invadiram a região, dominando aí o território dos Khoiçãs e o espaço também, obviamente, de outros povos. Você esqueceu o que é banto? Imagina que existiam diferentes povos espalhados pela África, cada um deles com sua própria particularidade, com uma coisa importante em comum. Eram falantes de línguas de matriz banto, ou seja, eram falantes aí de línguas que tinham o mesmo tronco linguístico, que é a língua banto. Atenção para algo. Agora a gente vai falar mais sobre outros reinos, principalmente o Reino do Congo, porque parte do território do Reino do Congo faz parte do que hoje a gente chama de Angola.
Os reinos de Congo e Ngolo se estabeleceram na região de Angola entre o século XIV e XV, principalmente com uma cultura de subsistência. E nessa época, os portugueses já estavam chegando na região. Nesse contexto, a presença europeia tinha como principal objetivo utilizar essas pessoas, esses povos, como força de trabalho de baixo custo. Isso inibia, em diversos contextos históricos, o desenvolvimento do mercado interno e, consequentemente, comprometia a autonomia local, fazendo com que Angola se tornasse dependente do mercado externo. Afonso I foi um rei que modificou as organizações sociais do Congo. Ele foi o primeiro a se converter ao catolicismo, isso lá no século XVI. Isso fez com que também boa parte das pessoas ali se convertessem ao catolicismo, que havia sido apresentado pelos portugueses. E Portugal, teoricamente, tinha se tornado um grande aliado do Congo, teoricamente. Obviamente, essa conversão ao catolicismo, por parte das pessoas ali que moravam no Reino do Congo, não foi algo voluntário, já que o Afonso I ele chegou a proibir manifestações nativas, rituais, então, foi algo imposto. Não é só na religião que Portugal se tornou modelo aí, mas também na língua e nos próprios nomes, na escrita, e nesses nomes aí que várias pessoas acabaram trocando seus nomes tradicionais por nomes aí que derivavam da língua portuguesa. Então esse fascínio com Portugal aí gerou diversas denominações da corte portuguesa, como duques, como condes, marqueses, que é uma estrutura hierárquica e baseada no mundo europeu e que era alheio aí à questão da região. Então o que ocorreu de fato foi uma aculturação severa desses povos e que favoreceu a relação aí com Portugal. No entanto, essa aliança, se é que assim podemos chamar, ela mantinha uma balança desigual, porque Portugal basicamente nunca enviou os profissionais que o rei do Congo esperava e demandava em troca aí dessa aculturação, digamos assim, dessa assimilação com a cultura do mundo europeu. O rei do Congo, ele demandava profissionais de construção, assim como professores, e isso nunca aconteceu de fato. Portugal até enviou uma galera. Portugal enviou aí missionários, alguns artesãos, mas que logo esses profissionais acabavam preferindo trabalhar com algo mais lucrativo, que é o tráfico internacional aí de pessoas escravizadas, inclusive para o Brasil. Então a cobiça dos portugueses foi o principal empecilho aí para o Afonso I. As animosidades geraram uma ruptura total entre o Reino de Congo com Portugal. E chegou ao ápice de ter uma guerra, essa guerra aí no século XVII, onde os europeus dominaram as tropas aí do Afonso I. Foi uma batalha de arco e flecha contra canhões. Então começou aí a decadência do Reino do Congo. É impossível falar de Angola sem falar sobre a rainha Nzinga, ou Nzinga Mbanji. Ela foi rainha de 2 reinos, o Ndongo e Matamba. E ela foi um símbolo de resistência contra a colonização portuguesa na região. Esses 2 reinos, eles já existiam antes da invasão de Portugal, inclusive com uma estrutura bem complexa, hierarquizada, com indústria de metais e agricultura. A Nzinga nasceu em 1581 e o contexto daquela época era Portugal intensificando cada vez mais a tomada de território e também da escravização das pessoas, do território que hoje a gente chama de Angola. Princesa, poliglota e diplomata, a Nzinga foi enviada até Luanda para tratativas com os portugueses, para que respeitassem o seu reino, na época o reino de Ndongo. No entanto, os compromissos foram descumpridos e o reino de Ndongo foi conquistado. Nessa época, Nzinga já tinha se tornado rainha e ela se refugiou em regiões vizinhas, onde ela encontrou apoio para se tornar rainha também de Matamba. E a Nzinga, ela acabou se tornando um símbolo de empoderamento feminino para mulheres pretas, Saber que a gente pode olhar para trás na nossa história e ver que a gente descende de uma realeza, De uma rainha que realmente existiu e que foi uma rainha que foi para a luta, mesmo assim, na linha de frente, que pegou em armas. Isso é muito gratificante. Hoje existem vários salões, estúdios de trança que levam o nome da Nzinga. Eu
conheço uma grafiteira aqui de Brasília também que usa o nome Nzinga. Então, assim, é sobre força, né? Sobre falar. E é isso, é olhar a partir da nossa potência, né? Njinga não poupou esforços para a manutenção aí da história de Nidongo, nem para a soberania de Matamba. Ela realizou acordos com os holandeses, quando esses dominavam aí Luanda e outros portos do que hoje a gente chama de Angola. E ela morreu em 1663 e após a sua morte houve uma intensificação do número de pessoas escravizadas na região, visto que Njinga ela criou aí estruturas políticas, estruturas militares que coibissem essa prática pelos europeus, mas após a sua morte, essa questão se intensificou. A estrutura foi mais forte. Você sabia que vários soldados que foram aí formados, mantidos pelo exército de Njinga, eles foram escravizados e trazidos para o Brasil? E que essas táticas militares que eles aprenderam no exército foram utilizadas aí no Quilombo de Palmares. Inclusive, você pode encontrar a figura de Njinga na Congada brasileira, porque ela se tornou um símbolo de resistência frente à ocupação europeia. E ela foi um ícone lembrado aí na independência de Angola. As relações dessa região são tão complexas que a gente pode chamar de um mundo à parte, um mundo atlântico. O historiador Rivair Macedo lembra que o contato aí dos mercadores europeus com os reinos africanos são um pontapé aí da dominação nessa região, dentro do esquema da expansão marítima, que era manter relações comerciais exclusivas, comprar matéria-prima barata e obter aí estoques de metal precioso. Nisso, o Oceano Atlântico, até então pouco explorado, se torna protagonista. Durante o primeiro período colonial, até aí meados do século XIX, o domínio europeu ficava somente na costa, né, na questão da costa oceânica aí do continente. E a produção que sobrava da subsistência era destinada aí à exportação de marfim, ao tráfico de escravizados. Que ia basicamente para onde? Para o Brasil. A abolição do tráfico de pessoas escravizadas efetivamente aconteceu ali em 1850, né, do século XIX. E acabou aí rompendo esse frágil elo que existia entre a economia da colônia e a economia internacional. Depois aí desse segundo período colonial, que começa ali por volta do século XIX, vai até meados do século XX, quando ocorre a independência de Angola. Então depois desse período a gente pode começar a falar assim da construção de uma economia nacional. Especialmente após a Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter sim a possibilidade de falar com certeza que a gente tem uma construção mais sólida de uma economia basicamente nacional. E após a independência de Angola, o petróleo passa a ser aí a principal economia da região. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo. Como é que a gente dá tchau? Então é isso, mais um vídeo sobre a história da África com essa dupla maravilhosa. Gostaria de agradecer a Bia por ter gravado esses vídeos aí comigo, em especial esse que a gente gravou presencialmente. Então é isso, um beijo e até mais. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau.